Meus amados, o nosso texto da continuidade da nossa mensagem será sempre o mesmo, né? Que nós lemos pela manhã, Lucas capítulo 21, do versículo 5 até o versículo 38, mas nós não vamos fazer toda a leitura, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos para que os irmãos que de repente não acompanharam a mensagem pela manhã possam se situarem, né? Mas eu recomendo ao meu irmão, minha irmã, você que está nesse momento nos ouvindo, que você possa, caso você não tenha assistido a mensagem pela manhã, você possa ir lá. É apenas 30 minutos, né? Ouvir lá pela manhã foi apenas 30 minutos de mensagem, né? A mensagem mesmo transmitida ali foram 30 minutos, então você vai lá e hoje à noite também vai ser entre esse tempo, 30 a 35 minutos no máximo. Então vou estar lendo aqui alguns versículos, né, para você se inteirar melhor. Versículo 5. Falava alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Então disse Jesus: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos, na continuidade, vão perguntar para o Senhor qual será o sinal, quando isso vai estar acontecendo. Vamos para o versículo de número 20. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então, os versículos anteriores vai estar falando sobre os sinais, sobre os acontecimentos, sobre os movimentos que vão estar acontecendo perto desse momento. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no monte no meio das cidades saiam, os que estiverem nos campos não entrem nela, pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Vamos para o versículo de número 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as demais árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Amém? Sabemos, meus queridos, que muitas das profecias citadas aqui nesse texto sagrado que nós lemos já se cumpriram ao longo destes mais de 2000 anos de história do cristianismo e da humanidade, de modo geral. O que reforça mais ainda a prova maior da aproximação e conclusão do que o Senhor Jesus falou aqui para os últimos dias. Quando pensamos nas profecias cumpridas, que
que são fatos concretos hoje para nós na história. Então, mais ainda reforça que o que Jesus falou aqui, que ainda não se cumpriu na íntegra, está bem perto de se cumprir. Nada do que já aconteceu se compara, meus irmãos, com o que está ainda para acontecer dentro do calendário profético. Porque muitos sinais da aproximação da vinda de Jesus já aconteceram. Já foram liberados partes deles no acontecimento, no decorrer da história. Mas o que está para acontecer, e logo em seguida a vinda de Jesus é superior a tudo o que já aconteceu. Não significa necessariamente que vai acontecer dentro dos mesmos moldes que nós já vimos, como uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, dentro daquela visão que quando lemos a história nos causa horror. Mas se você parar para pensar, nós estamos vivendo uma Terceira Guerra Mundial, sanitária, biológica, em que as pessoas estão realmente sendo atingidas violentamente por este vírus. E tendo que obedecer, tendo que se algemar, tendo que ser impedidas de, muitas vezes, se defenderem, usarem as armas, que talvez não sejam as cientificamente comprovadas que é a melhor para se defender, porque já foram taxadas que não é, que não tem armas de defesa. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, cada cidadão ou cada nação tinha o direito e a liberdade de usar a arma que eles bem quisessem para defender o seu povo, para defender a sua nação, a sua pátria amada. Mas nessa não. Nessa tem um que diz o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. E as pessoas ficam realmente nas mãos desse jogo, angustiadas, perplexas. Passa um zip na minha boca, Senhor. É o grande, terrível e maravilhoso dia do Senhor, o que está para acontecer. Os homens têm lutado para minimizar os impactos do que está previsto a acontecer a qualquer momento, porém, todo esforço humano será inútil diante das profecias apocalípticas para o fim, para o tempo do fim. As profecias cumpridas, meus irmãos, são provas e sinais irrefutáveis das que estão para se cumprir, tais como a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Esta profecia cumpriu-se mais ou menos 40 anos depois do que Jesus falou, naquela ocasião em que ele se encontrava ali no templo, fora do templo, com os seus discípulos, se admirando daquela estrutura. Sendo que a dispersão ou a diáspora do povo judeu, que aconteceu naquele momento, e que havia acontecido outros momentos, outros tempos antes, já havia sido profetizado, muito antes daquele momento em que Jesus profetiza, que haveria realmente aquela diáspora gigantesca em que Jerusalém seria desabitada completamente pelos seus filhos, e Jerusalém seria habitada pelos gentios, mas que a profecia que fala sobre essa dispersão, também fala do retorno. Jesus fala naquele momento dessa profecia, por isso que a profecia, ela se cumpriu ali em parte no ano 70, mas necessariamente ela tem que se estender até os anos do fim, até o tempo do fim. Mas logo em seguida, a destruição de Jerusalém, sinal
e cumprimento profético para os judeus, que eles também se lembraram ali do que os profetas haviam profetizado e o que Jesus havia profetizado e confirmando o que já havia sido profetizado antes. Vieram também as perseguições sobre a igreja, que se estenderia até os séculos seguintes, antes da sua volta, que é o sinal profético para a igreja. Por isso que logo em seguida, a destruição de Jerusalém, que foi um sinal para os judeus, veio a intensa perseguição sobre a igreja, que era o sinal para a igreja. Jesus, naquele bloco ali, desse texto de Lucas 21, fala exatamente desses dois momentos. Que seria o sinal para os judeus, patriotas, que amavam Jerusalém ali, iriam serem dispersos por todas as nações, e a igreja também iria se dispersar, com o propósito de Deus, de que o evangelho do reino pudesse alcançar todas as nações. Os judeus foram todos dispersos do seu território, e como disse, os gentios tomaram conta da cidade santa, conforme foi profetizado antes daquilo que Jesus profetizou e confirmou, conforme está lá no profeta Isaías, capítulo 11, versículo 11 e versículo 12. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez. Já tinha acontecido outra vez. Para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações. Creio que essa bandeira, meus irmãos, esse estandarte, o estandarte desta igreja, nós levantemos com fervor. Deus disse lá no profeta que ele iria erguer uma bandeira para as nações. Não mais uma bandeira somente para a nação de Israel, mas uma bandeira que iria agregar povos de todas as nações. Mas as profecias iriam se cumprir a partir do seu povo. E por isso que essas profecias foram confirmadas e autenticadas pelo Messias, a fim de reunir os exilados de Israel. O ajuntamento de Israel não se completa plenamente no calendário profético, não somente com o retorno de Israel para Israel, mas sobretudo no retorno de Israel para Deus através da igreja, através da conversão. Porque Israel foi espalhado por todas as nações, e a igreja automaticamente, naquele mesmo período, ela se espalhou por todas as nações. De modo que onde tinha judeu, também a igreja estava lá presente. O testemunho do Messias estavam presentes naquela nação onde os judeus estavam dispersos, para que eles pudessem crer no Messias e no Salvador. E há testemunhos belíssimos de judeus que se converteram a Cristo Jesus, nessa dispersão tanto dos judeus, como também da igreja. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os quatro cantos da terra. Outra profecia gloriosa a esse respeito está em Ezequiel, capítulo 11, versículo 17. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações, e os trarei de volta das terras para onde foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. E isto aconteceu, esse espalhamento, com muita propriedade no ano 70. E ao longo, meus irmãos, dos anos, tem se intensificado um movimento de retorno a Israel de judeus que estavam espalhados por diversas nações do planeta, desde 1948, quando o Estado israelense foi reconhecido, e o número de judeus no território de Israel eram apenas 800 mil. Mas, queridos, espante-se. Em julho de 2020, a população do Estado de Israel era de 9.227.000
1.700 pessoas. E segundo os estudiosos, ao menos 74,2% da população são de judeus israelenses de diferentes etnias. Esta profecia da formação do Estado de Israel e do retorno do seu povo se cumpriu em apenas um dia de reunião da ONU. E por trás ali, meus irmãos, dessa decisão estava um brasileiro, Oswaldo Aranha, que era um diplomata e que lutou para que o Estado de Israel fosse, em uma única reunião, de um dia, fosse declarado uma nação, cumprindo assim de forma gloriosa, de forma assustadora, de forma milagrosa, a profecia mais extraordinária que eu acho na Bíblia, com respeito ao Estado de Israel e ao tempo que nós estamos vivendo, conforme está em Isaías 66, versículo 7. Esta profecia se cumpriu ao pé da letra, literalmente no ano de 1948. Quem jamais ouviu tal coisa? Olha o espanto do profeta. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Poder-se-ia organizar uma nação em uma só reunião, em um único encontro? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. E desde então, irmãos, desde alguns minutos atrás, 1948 no calendário de Deus, pode ser desde uns segundos atrás, que essa profecia se cumpriu. E os judeus, Israel hoje é uma potência, em tudo que você possa imaginar. Mas algo muito importante, meus irmãos, deve se destacar neste anúncio de Jesus, sobre a destruição de Jerusalém, que serve de sinal para todos os demais acontecimentos futuros, concernente a cumprimentos proféticos. Então, quando você olha para o ano 70, essa profecia se cumprindo há tantos anos atrás, ali serve como base, serve como sinal para todas as demais profecias que se cumpririam ao longo dos anos, e chegou até nós. Ele deu um sinal de escape que os crentes iriam atender e salvar as suas vidas naquele momento. Como os discípulos ali, como eu falei pela manhã, mesmo imaturos ainda, mas crendo nas palavras do Senhor Jesus, perguntou: Senhor, que sinal? Mostra algum sinal, Senhor. O Senhor disse que vai ser difícil para as grávidas. Quem estiver no telhado não desça, quem estiver fora da cidade do campo não venha pegar nada para poder salvar a sua vida. Senhor, que sinal é? Um sinal claro e visível. Os sinais de Deus não são invisíveis. Os sinais de Deus é perceptível. Nós podemos ver, nós podemos ouvir. Jesus fala no versículo 20, olha o sinal: quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabeis. Acabou. É chegada a desolação. E o exército romano fez isso. Cercou Jerusalém, mas o exército não chegou e invadiu Jerusalém de uma só vez. Houve um tempo, houve uma espera, houve uma estratégia, até mesmo porque naquele tempo, sendo as cidades muradas, eles tinham que traçar uma estratégia, muitas vezes, por conta da força que estava fora. Eles impediam, eles cercavam ali e tentavam de certa forma ir matando psicologicamente as forças do inimigo. E quando Jesus Cristo diz o seguinte: olha, se você está fora da cidade, não volta não, viu? Fica lá onde tu está mesmo. Se tu vier chegando em Jerusalém e ver algum movimento estranho, algum sinal, o sinal era o exército ali, não entra na cidade não. Creio, meus irmãos, que muitos dos que ouviram esta profecia de Jesus, crentes em suas palavras, escaparam da morte naquele dia. Porque era um sinal, era um dia e sinal de salvação física. Como assim se reveste quase todas as profecias? Claro que apontava para a salvação eterna e espiritual, como se reveste quase todas as profecias. Mas o fato é que a cidade iria sofrer, meus irmãos, as consequências por terem rejeitado o Filho de Deus, não reconhecendo como o seu legítimo rei.
Então a profecia de Jesus, que ali o templo seria destruído, a cidade iria ser queimada, veio a se cumprir realmente de forma literal no ano 70. Certamente, as grávidas e as que amamentavam tiveram menos chances de escapar. Como Jesus fez questão de destacar esta dificuldade, bem como os que estavam ocupados demais com os afazeres desta vida e os cuidados apenas com a tradição, como o sábado, por exemplo. Então, por isso que ele faz essas colocações lá em Mateus também. Orem para que não aconteça no sábado, para que não aconteça no inverno. Então, essa salvação física que aconteceu ali em Israel, por aqueles que ouviram a profecia, que deram crédito à palavra e não desceram do telhado, não vieram do campo pegar nada, escaparam quando viram o sinal, fugiram, preservaram, se protegeram de alguma forma, eles escaparam fisicamente. Era um sinal que Jesus havia dado, mas um sinal revestido de espiritualidade para a nossa vida hoje. Não me parece ser diferente hoje, irmãos. O sinal indica que haveria um pequeno tempo antes da destruição. O sinal indicava um alerta com a afirmação de que chegou. Jesus diz: olha, quando vocês virem Jerusalém cercada, chegou o tempo da desolação. Ou seja, não adianta clamar não. Não adianta gritar não. Já está... O exército já está pronto. E quem se atentou às suas palavras se lembrarão e salvarão as suas vidas. Ou seja, Jesus fala para os seus discípulos ali, por volta do ano 30 e alguma coisa, ou seja, 40 anos depois, mais ou menos, acontece ali o cumprimento no ano 70. E muitos ali puderam se lembrar do que Jesus tinha falado. Lembrarão e salvarão as suas vidas. É muito importante estar atento aos sinais. Nas cidades do Brasil, quando chega o período de chuva, e em determinados lugares que se oferece ali risco iminente de deslizamento, lá no Rio de Janeiro a gente vê, se coloca sirenes, nos morros ali, nas encostas, para que quando começar a terra tremer lá por conta do encharcamento das águas, as sirenes começam a tocar e o povo já sabe que há um perigo iminente de que vai ter deslizamento, de que a enxurrada vai ser forte. Então é um sinal de alerta para que as pessoas salvem suas vidas, para que as famílias saiam de dentro de casa, deixem os seus barracos e dê no pé. Então, são estratégias, são sinais, e muitos que insistem em não dar ouvido, em achar que é um sinal falso ou não vai acontecer nada disso. A gente contempla todos os anos pela televisão as tragédias de pessoas que morreram lamentavelmente soterradas porque insistiram em não dar ouvido ao sinal. Jesus Cristo fez questão de dizer para os seus discípulos, especialmente aí em Lucas 17, versículo 32, quando ele fala o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Fico triste, meus irmãos, e às vezes desapontado com crentes que ainda continuam sem ouvir os sinais sonoros emitidos pelo céu, emitido por tudo que nós estamos vivendo. Os sinais são visíveis e são audíveis. Há um tempo de lembrar, um tempo curto. Lembrai-vos da mulher de Ló. Opa! Ficar atento. A mulher de Ló, quando Jesus coloca aqui na narrativa, Jesus está fazendo lembrar que haverá um tempo em que não tem como olhar para trás. Não é tempo de refletir. Lembrou? Segue em frente. Lembrou do que Deus falou? Segue em frente. A mulher de Ló tinha um apego muito grande à cidade,
situações ali, o que estava acontecendo, e ela deu aquela escapada de olhar para trás, o que culminou em ela se tornar, ser feita ali uma estátua de sal. Então há um tempo de lembrar, um tempo muito curto. Não dá para pegar nada, mas o suficiente para trazer à memória o que Jesus falou, o que está profetizado. Há um tempo curto de escape, há um tempo curto de oportunidade. Por isso que eu tenho a preocupação de pregar a palavra, de anunciar esses sinais, porque tem muitos que não estão lendo as Escrituras. Tem muitos que estão sendo mantidos apenas por palavras de autoajuda. Estão dentro das igrejas evangélicas, mas estão vivendo somente religiosamente. Todo vento de doutrina, toda palavra que possa trazer uma certa paz, uma certa segurança, as pessoas estão aceitando. Lembrado esse tempo, ouvido esta voz que entoa sonoramente no fundo da nossa alma, olhemos para o alto. O tempo chegou. Não é mais tempo de lembrar, mas de avançar, de seguir em frente, de esquecer as coisas que para trás ficam. Então, quando o Senhor traz a nossa memória, quando nós olhamos, estamos vivos, quando nós estamos aqui conscientes do que está acontecendo, não é tempo de ficar agora se planejando, se projetando e criando 1000 expectativas para esta vida, quando o sinal diz não. É para seguir em frente, é para olhar para o monte, é para esquecer as coisas que para trás ficam. E não ficar agora fazendo 1000 projetos, como se nós pudéssemos garantir. Eu não estou dizendo para a gente, a partir de agora, eliminar todos os nossos sonhos e pensamentos, não, mas colocar tudo aqui, Senhor. Deus, eu sei que possa ser que amanhã mesmo o Senhor volte, e eu quero que a minha esperança, eu quero que a minha expectativa esteja no Senhor. A última live que o Lázaro fez, ele está lá conversando e ele fala exatamente sobre isso. Que a igreja precisa ter a esperança da volta de Jesus, do arrebatamento, porque pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento não aconteceu para ele, e Jesus não voltou, mas para ele aconteceu, porque ele foi ao encontro do Senhor, morreu na fé, na esperança, despertando nas pessoas a não colocarem a sua vida nos seus projetos, a não colocarem a sua vida nos seus planos, e é exatamente isso que Jesus está falando aqui, especialmente aqui no capítulo 17, ele está falando sobre projeto de vida, sobre pessoas que para salvar a si mesmo, elas são capazes de tudo, elas fazem tudo, mas elas não estão preocupadas em servir ao Senhor. Jesus estava falando de alguém que procura salvar a sua vida em detrimento de perder por fidelidade a Deus. Não faz sentido, meus irmãos, querer salvar a sua vida se não estiver disposto a doá-la por amor a Cristo e ao Santo Evangelho. Por isso que, quando Jesus deu esse sinal, que eles deveriam perceber, quando o exército estivesse ali cercando Jerusalém, eles, obedecendo a palavra, eles estariam prontos a salvar a sua vida. Ou seja, era uma salvação física, mas era resultado da obediência à palavra. Era resultado de terem dado ouvido o que Jesus falou. Por isso que os discípulos que criam em Cristo dizem, Senhor, qual é o sinal? Diz aí. Irmãos, eu não sei se eu estou errado, depois os irmãos podem ver. Não, Igor, não vejo, os apóstolos não morreram na destruição de Jerusalém, não. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, mas não pesquisei ainda, mas me veio à minha mente agora. A igreja foi massacrada com a invasão lá de Tito, né, do general. Sei que morreu muita gente. Se não me engano, foi mais de 1 milhão de pessoas, muita gente. Muita gente morreram. Mas assim, eu não conheço, não li, não procurei. É interessante ver depois. Mas pelo menos os apóstolos não morreram por conta desse tipo. A morte dos apóstolos, nós sabemos muito bem
que foi realmente por conta da perseguição que veio à igreja, porque aquele sinal da invasão de Jerusalém, como eu disse, era um sinal para os judeus. O sinal para a igreja era a perseguição que viria sobre eles, e que de fato veio. E eles foram mortos por causa dessa perseguição, porque eles não amaram a sua vida, mas eles entregaram realmente para o serviço do Senhor. O certo é, queridos, que sempre haverá os que escapam em meio aos desastres e acontecimentos, na maioria das vezes profetizado, como os sinais da aproximação da sua volta, e um sinal demonstrativo do que pode ser o castigo eterno. Nos desastres que chamamos de naturais ou acidentais, uns escapam por pura sorte, inexplicavelmente, chamado por alguns de milagre, outros por propósito de Deus e obediência à sua palavra. Mas no final, só os fiéis terão vitória plena, porque quer escape com vida ou não, eles têm vida eterna com Cristo, e é isto que importa. Ou seja, os que confiam em Cristo, ouvindo o sinal, eles escaparão. Naquele primeiro momento era um escapamento, era escapar fisicamente. Nesse segundo momento, que se estende aos nossos dias, é de fato ter a sua alma segura em Cristo Jesus. Porque Jesus encorajou os seus discípulos a enfrentar os desafios da perseguição, dizendo: não tema aos homens, porque eles têm poder. O sistema tem poder para matar a vida física de vocês. Agora o sistema, os homens, não têm poder para tocar na alma de vocês. Agora Deus sim. Então temam a Deus. Então é a Deus, é ao Senhor que nós devemos temer, que nós devemos depositar as nossas vidas. Ninguém levantou a mão ainda, né? Amém. Quando os especialistas, levante a mão, porque eu não sei o tempo não, viu? Senão vou embora. Quando os especialistas, meus irmãos, ou mesmo jornalistas, eles querem chamar a atenção do povo para um perigo iminente, eles costumam fazer um levantamento de acontecimentos, de fatos, para substanciar, para respaldar, para embasar aquele seu artigo, aquele seu sinal de alerta do que pode acontecer caso as pessoas continuem a ignorar os riscos, né? E a gente tem visto muito isso nos últimos tempos, né? Faz aquela, tal tempo, morreu, tal tempo, faz aquela escalazinha deles lá. Nós poderíamos fazer a mesma coisa aqui. Listar aqui como prova profética e até datando os grandes e terríveis acontecimentos já experimentados pela humanidade até os nossos dias, tais como os terremotos, maremotos, as cruéis guerras da história, os rumores e torturas psicológicas, físicas, lideradas por ditadores que já assolaram e estrangularam a humanidade até hoje, especialmente contra a igreja. Poderíamos fazer isso agora aqui, poderíamos facilmente trazer isso datado aqui, sem falar das diversas pragas, epidêmicas, pestilências, que vem matando os milhares, bem como a fome, o cavalo preto de Apocalipse 6, responsável pelo maior número de mortes no mundo, resultado do pecado e da ganância dos poderosos, das nações arrogantes e soberbas, cujo investimento em arma nuclear, em armas de guerra e ciência espacial, em busca de vida em outros planetas, é maior do que o que se investe para salvar vidas aqui no planeta Terra. Com as devidas assistências sociais, que é de competência dos governantes e das políticas públicas. E para encerrar esse primeiro momento, em 2019 saiu o resultado de um estudo feito, e consta que 24 mil pessoas
morrem por dia de fome no mundo. Aproximadamente 9 milhões por ano. Eu pergunto, não ignorando os números e as diversas dores e angústias e sofrimento que muitos estão passando, sobretudo aqui, enfim, aqueles que perderam alguém querido. A Covid já matou 9 milhões de pessoas no mundo? Está longe. Já estamos com 1 ano e tanto. Mas 9 milhões de pessoas morrem, segundo a pesquisa de 2019, por ano de fome. Depois dessa Covid, há uma probabilidade de aumentar muito mais ainda a morte de pessoas de fome, por causa da miséria, que infelizmente vai ficar, ou já está sendo experimentada por muitas famílias do Brasil e do mundo. Não estou, queridos, amenizando o seu terror, é claro, mas retificando, tornando reto, alinhando o que acontece todo dia no mundo, e nós não nos atentamos, porque temos sido manipulados pela mídia que nos manobra para olharmos somente em uma direção, e fecharmos os olhos para uma realidade nua e crua, que acontece todos os dias, e que eles não se preocupam, e que eles não estão nem aí, eles não têm nem um minuto de silêncio, para lamentar as crianças que morrem todos os dias na África, de fome, por causa do poder que está nas suas mãos, da corrupção, da maldade. Buscam descobrir vidas em outros planetas, né? Gastando os bilhões, os trilhões de dólares. A mídia exalta isso. Eles fazem uma grande reportagem. Enquanto isto, não dão conta nem das vidas terrenas que morrem a cada dia pela miséria e fome no mundo, resultado da corrupção dos corações dos homens que negam o poder de Deus e ainda querem dizer como Deus tem que fazer. O Deus que eles não crê, que eles não adoram, mas confessam da boca para fora para enganar os que depositam esperança nesta vida e darem credibilidade à sua voz. Pousam de bons homens, de bons comunicadores, de serviços essenciais para a população, se exaltam como salvadores da humanidade, se apresentam como promotores da paz, da segurança social e da repartição de renda igualitária para todos. Mas interiormente são lobos devoradores de almas, são ministros daquele que Jesus disse muito claramente, ele veio para roubar, matar e destruir. São os cavaleiros da morte do Apocalipse, anunciam a paz, mas traz guerra em seus corações, falam em salvar vidas que julgam hipocritamente, demagogicamente ser o mais importante, mas tornam o homem cada vez mais filhos do inferno do que antes, porque desprezam o único que pode verdadeiramente salvar e dar vida ao homem, Jesus, a água da vida, o pão que desceu do céu para alimentar a quem tem fome. Por isso, o que está profetizado não é necessariamente, queridos, porque Deus queria que fosse assim, mas porque o homem, no seu estado de pecado e desobediência a Deus, trilhou e continua a trilhar pelo caminho pecaminoso, na contramão da vontade santa e perfeita de Deus, satisfazendo assim o seu verdadeiro Deus, o diabo. Então Deus, que é soberano e Senhor absoluto, se antecipa aos fatos e diz através das profecias dadas aos seus santos profetas, o que vai acontecer até o fim dos tempos e por que vai acontecer assim. E eu creio que eu devo encerrar por aqui, porque aí eu vou ter tempo para orar, para eu dizer o resto. Vamos orar a Deus. Com a graça do Senhor, no próximo domingo, pela manhã, nós continuaremos.
À noite daremos uma pausa, porque estaremos com a nossa missionária falando para nós à noite no próximo domingo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por tua bondade, obrigado por tua misericórdia. Te pedimos, Pai, que abençoe a nossa nação, abençoe o nosso povo. Pedimos misericórdia, Deus, pelas nossas autoridades. Abençoa, Pai amado, o nosso presidente da República. Abençoa, Pai amado, o presidente do Senado, o presidente da Câmara Legislativa, os governadores de todos os estados, todas as autoridades, Pai, porque sabemos que Tu és misericordioso, mas também te pedimos, Pai, contempla as injustiças, contempla, Pai, a maldade, contempla aqueles que têm até consciência de que estão sendo mesmo conduzidos por uma mente satânica, diabólica, que conduz esse mundo caído, Senhor, esse mundo pervertido. Entregamos em Tuas mãos as nossas autoridades, Pai, os nossos governantes, e pedimos por aqueles que estão lutando de verdade, por aqueles que têm um mínimo de temor do Senhor. Pedimos misericórdia, pedimos graça, misericórdia pelo Teu povo, que se angustia, que sofre cada dia, Senhor, que é bombardeado cada dia. Deus amado, dá-nos humildade para que possamos ouvir cada situação, cada lado, já que está tão difícil hoje, Senhor. Dá-nos discernimento, dá-nos entendimento e humildade. Abençoa a Tua igreja, que a Tua igreja cumpra o seu papel de igreja, de orar, de interceder, que possamos ter como espelho, como exemplo a igreja primitiva, que diante das perseguições, do sofrimento que ela passou, eles não formaram uma comissão para ir até o Senado Nacional, para ir até o imperador, para pedir paz, para pedir segurança, para pedir proteção, ou coisa parecida, enfim. Eles clamaram a Ti, Senhor. Eles pediram ao Senhor ousadia, intrepidez para pregar o Teu Evangelho, para testemunhar do Teu poder, Senhor. E sabemos que muitas autoridades ali se converteram. Deus amado, que a Tua igreja, diante do que estamos vivendo, diante do que devemos estar pronto para enfrentar, que a Tua igreja clame por esse poder, Senhor, para testemunhar, esse poder, Senhor, para resistir às tentações, para resistir às perseguições, para levantar a única bandeira, Senhor, seja em casa, no templo ou nas redes sociais, seja a bandeira do Evangelho, Senhor. Não seja a bandeira do capitalismo, do socialismo, do comunismo, mas a bandeira do Evangelho, Senhor. A bandeira, o estandarte da igreja, o Evangelho. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos irmãos, o culto está encerrado. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Amanhã teremos a nossa reunião com os nossos queridos líderes.